Então, professor Kachanovsky, você é um cientista político ucraniano e canadense. Você leciona na Escola de Estudos Políticos da Universidade de Ottawa. Anteriormente, esteve no Centro Davis, da Universidade de Harvard, para estudos russos e eurasiáticos. Você foi professor visitante na SUNY Potsdam, pós-doutorando na Universidade de Toronto, pós-doutorando no Centro Kluge, na Biblioteca do Congresso, e recebeu seu PhD da Escola Char de Política na Universidade George Mason. Você descreveu a censura de seu último trabalho no Twitter como orwelliana. Citação em 1984, que se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, então a mentira passaria para a história e se tornaria verdade. Quem controla o passado, dizia o slogan do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Vemos isso constantemente quando somos informados por nossos oficiais ocidentais que insistem reflexivamente que esta guerra atual na Ucrânia foi não provocada, apesar do fato de que foi muito provocada e muito previsível. Por muitos anos, pessoas como John Mearsheimer, Stephen F. Cohen e George Kennan previram que a expansão da OTAN levaria a este exato resultado. E claro, sabemos, por causa deste site chamado Wikileaks, que nossos oficiais ocidentais sabiam que a expansão da OTAN para a Ucrânia era uma linha vermelha, não apenas para Putin, mas para todas as facções políticas no estabelecimento de política externa russa. Professor, por que é tão importante, para aqueles que estão conduzindo esta guerra por procuração, que ninguém saiba o que precipitou este conflito? Além de uma citação muito famosa de Orwell sobre propaganda e verdade, também temos um ditado muito famoso de que a verdade é a primeira vítima da guerra. Então agora estamos testemunhando isso, que a verdade se tornou uma vítima da guerra na Ucrânia. Eu uso esse ditado no meu livro, que acabou de ser censurado por uma editora britânica, e também em outras publicações e estudos acadêmicos sobre esta guerra. Então, é muito claro que, além da propaganda e desinformação russas, que são apresentadas no Ocidente como a única propaganda e desinformação, também temos propaganda e desinformação por parte do governo e da mídia ucraniana. Também temos desinformação e propaganda por parte dos governos e da mídia ocidentais. Por essa razão, é necessário entender a guerra na Ucrânia, determinando o que realmente está acontecendo com base em evidências reais, e não nessas narrativas promovidas pelos governos e pela mídia russa, ucraniana ou ocidental. Acho que esta é uma questão muito importante. Muitas pessoas não entendem isso, mas é um fato desta guerra. Houve situações semelhantes antes, como o caso mais famoso da guerra no Iraque, que foi baseada na falsa alegação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Eu estava nos Estados Unidos e vi essa cobertura da mídia, que também era meio orwelliana, porque não havia evidências de tais armas de destruição em massa. Mas toda a mídia, incluindo o The New York Times e outros, apresentava isso basicamente como um fato. Então agora vemos o mesmo tipo, ou um tipo muito semelhante, propaganda e desinformação de New Bagari and a Tour. Professor, fui ensinado em meus estudos russos e na educação em ciência política que não existe uma única história correta, que a história deve estar sujeita a constante debate e revisão, e que quando há um esforço uniforme para escrever a história, para reescrevê-la apenas para produzir a narrativa política correta, isso é realmente um problema. Lembro-me de ler sobre um movimento para descolonizar o campo dos estudos russos. É baseado na ideia de que a Rússia é a força suprema do mal na história da Europa Oriental. Lembro-me de ter lido isso quando estava na faculdade, e o argumento parecia minimizar uma série de fatos históricos, como o papel do Exército Vermelho na derrota da Alemanha nazista, a fim de fazer um argumento histórico politicamente conveniente para angariar apoio para nossa guerra atual com a Rússia, através da Ucrânia, como nosso proxy. Você já viu um esforço na academia para revisar a história, minimizar certos eventos históricos e promover outros, a fim de fabricar animosidade contra a Rússia,
e apoio para esta guerra atual? Animosity toward Russia and support for this current war? Sim, e eu vi isso como parte da minha pesquisa e publiquei sobre esse tipo de tendência em meus estudos acadêmicos. Isso diz respeito à Segunda Guerra Mundial, como você mencionou, que agora é apresentada de uma maneira muito tendenciosa e unidimensional. Isso também teve uma manifestação no que aconteceu no parlamento ucraniano, quando houve uma ovação de pé dada por todo o governo ucraniano, incluindo o primeiro-ministro do Canadá, todo o parlamento ucraniano, e Zelensky e membros de seu governo, aos veteranos da divisão SS Galícia. Depois que vi isso, publiquei um tweet sobre o assunto, porque pesquisei essa divisão e os massacres que ela cometeu, ou cujos membros cometeram tais massacres, inclusive na minha escola secundária na Ucrânia Ocidental. Esse tweet se tornou viral, levando à cobertura da mídia e a um pedido de desculpas de políticos canadenses sobre esse evento. Mas Zelensky permaneceu em silêncio sobre essa manifestação, bastante reveladora e importante de como a história pode ser deturpada ou branqueada. Acho que há um esforço na Ucrânia para branquear essa divisão, para branquear os colaboradores nazistas da divisão SS Galícia, da UNE e da UPA, e também para branquear seu envolvimento em assassinatos em massa durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram colaboradores nazistas, estiveram envolvidos em massacres, mas são deturpados como heróis da Ucrânia. Uma tendência semelhante existe no Ocidente, que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, mas também a eventos muito mais recentes que também pesquiso, em particular o massacre de Maidan, que é deturpado como violência cometida pelas forças do governo de Yanukovych. Mesmo assim, todas as evidências mostram que não foi esse o caso. Isso foi um massacre de primeira classe perpetrado por membros da oposição, incluindo organizações de extrema-direita na Ucrânia e elementos oligárquicos da oposição ucraniana na época. E também, isso diz respeito à guerra no Donbass, que é mal representada como uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, embora tenha sido uma guerra civil com intervenções militares russas. Isso também diz respeito à guerra atual Ucrânia. Portanto, esta é uma tendência bastante reveladora e importante. Então quero desmembrar isso, porque eles esperam que tenhamos uma memória muito curta para que possamos acreditar nessa propaganda. E por isso acho muito importante revisitar o histórico de vários dos pontos que você levantou, começando pela ideia de que há neonazistas atualmente na Ucrânia, para os quais o governo dos Estados está enviando caminhões de armas. Fomos informados de que esses tipos praticamente não existiam na Ucrânia, e que dizer que havia elementos neonazistas embutidos no nacionalismo ucraniano era repetir a propaganda de Putin. Lembro-me de ter lido um artigo no The New York Times, em junho de 2023, que finalmente falava sobre o que chamavam de questões espinhosas da história da Ucrânia. E eles disseram que até grupos judeus e organizações anti-ódio, que tradicionalmente denunciam símbolos de ódio, têm permanecido em grande parte silenciosos sobre esses símbolos neonazistas, que todos viram na linha de frente. Em particular, alguns líderes têm se preocupado em serem vistos como apoiadores de pontos de vista da propaganda russa. Isso foi relatado pelo The New York Times. E claro, como você mencionou, o parlamento canadense deu uma ovação de pé a um imigrante de 98 anos da Ucrânia, que na verdade lutou em uma formação militar do Terceiro Reich, acusada de crimes de guerra, como você e Lev Golinkin publicaram. Até que ponto ainda existem elementos neonazistas hoje no esforço de guerra? E até que ponto isso influenciou o movimento nacionalista da Ucrânia? Novamente, pesquisei a questão da extrema-direita na Ucrânia, incluindo neonazistas, por mais de 20 anos, que é a minha principal área de pesquisa. Eu me especializo em violência política, conflitos e especificamente na extrema-direita na Ucrânia. Pesquiso formações de extrema-direita, incluindo a UPA e agora mais de
organizações e os eventos no massacre de Maidan e no de Donbass e assim por diante. Então posso dizer, e também pesquiso a política de cobertura da mídia sobre a Ucrânia. Para mim, isso não é acidental. Este é o mesmo tipo de tendência que é muito clara de como a mídia e os governos ocidentais deturpam a extrema-direita na Ucrânia. Antes de 2014, antes da derrubada do governo Yanukovych na Ucrânia pelo Maidan, a Ucrânia era apresentada na mídia americana basicamente como uma espécie de "Os ucranianos estão estabelecendo forças nazistas do miliar de mortes nazi Segunda Guerra Mundial, no Holocausto e assim por diante." Again, involvement in Holocaust and so on, and even so, absolute majority of Ukrainians. E mesmo assim, uma grande maioria dos ucranianos estava realmente lutando contra os nazistas no exército soviético. E cerca de 6 ou mais de 6 milhões de ucranianos, cerca de 7 milhões de residentes da Ucrânia, incluindo milhões de ucranianos, foram massacrados, mortos ou pereceram como resultado das políticas genocidas nazistas. Mas havia uma tendência de retratar a Ucrânia dessa maneira. Mas tudo isso mudou desde 2014, e especialmente após a invasão russa em 2022, que levou a uma espécie de branqueamento total e rebranding total de neonazistas abertos na Ucrânia como lutadores pela liberdade, semelhante ao que aconteceu com os Mujahideen, que mais tarde se tornaram o Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão, e de forma semelhante ao que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com a OUN e a UPA, que foram usados por governos ocidentais contra a União Soviética. Portanto, neste caso, é muito importante entender qual é a propaganda e a narrativa russa sobre a extrema-direita na Ucrânia, incluindo neonazistas, porque a Rússia afirma falsamente que a Ucrânia é um estado neonazista, que os nazistas basicamente estão no poder na Ucrânia e que houve um golpe fascista ou nazista na Ucrânia em 2014. E isso não é verdade. Posso dizer isso com base na minha pesquisa. Isso é novamente desinformação e propaganda usadas pela Rússia para justificar a invasão ilegal da Ucrânia em 2022. Mas a narrativa promovida por governos ocidentais, pela mídia, por outros políticos e também pelo governo e pela mídia ucraniana, é que basicamente não há neonazistas na Ucrânia, que eles agora se tornaram moderados, e que todos os neonazistas como o Azov estão totalmente sob o controle das forças ucranianas ou do governo ucraniano, e que eles não estão mais associados à ideologia nazista ou neonazista. Essa narrativa também é falsa porque não se baseia em nenhuma evidência. É baseada em política e considerações políticas. Recentemente, publiquei um artigo em uma revista revisada por pares, junto com Mark Adams, um professor dos Estados Unidos, que também se especializa em terrorismo, sobre a extrema-direita e seu envolvimento no massacre de Odessa em 2014, e também seu envolvimento rento na guerra em Donbass. Eu tinha um capítulo no meu novo livro, que a Routledge se recusou a publicar, que também examina o envolvimento da extrema-direita na atual guerra na Ucrânia. Todas essas evidências, sem sombra de dúvida, mostram que essas formações, lideradas por neonazistas declarados, incluindo a Brigada Azov e outras unidades, ainda estão sob o controle informal dessas organizações e até mesmo sob comando formal. Uma das outras brigadas é liderada pelo fundador do movimento neonazista, que disse que a missão histórica dos brancos é liderar a luta contra and so on, using a kind of anti-Semitic kind of is to let struggle against kind of Semitic-led intervention or something like this. So uma intervenção liderada por semitas ou algo assim. Então ele usou abertamente esse tipo de ideologia e ideias racistas neonazistas. E ainda assim, muitos dos membros, um número muito grande de membros dessas formações e unidades Azov, e outros veteranos dessas formações e unidades, usam abertamente símbolos neonazistas. Eles usam suásticas, usam retratos e referências a Adolf Hitler, usam sinais da SS e outros elementos neonazistas, incluindo o símbolo oficial, que é baseado no símbolo unido. Isso é bastante inacreditável, porque todas as evidências estão disponíveis.
Mas na verdade agora, mais do que nunca, a mídia nos Estados Unidos e os políticos os representam erroneamente como lutadores pela liberdade e afirmam primeiramente que eles não são neonazistas. Houve até uma emenda que foi adotada por unanimidade pelo Congresso dos Estados Unidos, alguns anos após 2014, que prohíbe-nos não formular tem baidado neonazismo, mas não antes. Bem cuidados em you. Mas agora o Departamento de Estado basicamente disse que não estão mais sujeitos a essa emenda porque mudaram e estão sob novo comando. Mesmo assim, isso é totalmente falso. Isso é apenas política, o que é muito importante entender. Há uma divisão, semelhante ao que mencionei, propaganda e desinformação pela Rússia, mas também propaganda e desinformação pelo Ocidente, pelos governos ocidentais na mídia e pelos governos ucranianos na mídia. And you talk a lot in your book, The Maidan Massacre. E você fala muito no seu livro, The Maidan Massacre in Ukraine, que é o primeiro livro acadêmico a analisar de forma abrangente o que aconteceu no massacre de Maidan, na Ucrânia. É de acesso aberto e estará vinculado abaixo. É baseado em mais de 10 anos de sua pesquisa sobre esse massacre e os julgamentos e investigações desses assassinatos. E você dá importância central a esses grupos, como o setor direito e o partido Svoboda, o partido de extrema-direita Svoboda na Ucrânia, na perpetração desse massacre. In perpetrating that massacre. And you point to the forensic evidence which shows E você aponta para as evidências forenses que mostram que esses manifestantes foram baleados de grandes altitudes, provavelmente do Conservatório de Música e do Hotel Ucrânia, que estavam sob o controle, na época, daqueles manifestantes do Maidan, manifestantes anti-governo, não da polícia Berkut, a quem a mídia ocidental afirma, após o Maidan, ter culpado pelo massacre, forçando Yanukovych a fugir com a ajuda de pessoas como Joe Biden e Barack Obama, que o pressionaram explicitamente a fazê-lo. Então quem está por trás desse massacre? E por que a mídia ocidental não atualizou nenhuma de suas narrativas sobre isso, dado todas as evidências que surgiram desde então? Por que não houve correções? Why have there been no corrections? Então sim, acho que esta é outra questão muito importante que pesquisei desde que esse massacre estava acontecendo. Eu estava assistindo isso ao vivo quando aconteceu, porque novamente me especializo em violência política na Ucrânia. Então pesquisei desde então e ainda pesquiso. Encontrei até novas evidências depois de publicar meu livro com a Palgrave Macmillan, que é uma importante editora acadêmica britânica. É também um livro de acesso aberto, e usei uma campanha no GoFundMe para financiar coletivamente a taxa de acesso aberto para tornar esse livro livremente às pessoas. Basicamente, agora já tem quase 200.000 visualizações e downloads do texto ou de capítulos individuais do livro ou do livro inteiro. Então, no meu livro, eu apresento todas as evidências esmagadoras que mostram, sem sombra de dúvida, que esse massacre não foi cometido por forças policiais ou qualquer outra unidade governamental, especificamente atiradores do governo Yanukovych, ou qualquer tipo de força ligada a Yanukovych, ou qualquer outro país estrangeiro como a Rússia. Mas esse massacre foi cometido por membros da oposição, pela oposição do Maidan, especificamente para culpar essa violência em Yanukovych e suas forças, a fim de tomar o poder. E esse massacre foi perpetrado com o envolvimento de organizações de extrema-direita e elementos oligárquicos da oposição do Maidan, ali usando atiradores que estavam localizados em edifícios que você já mencionou. E essa evidência inclui várias centenas de testemunhos de testemunhas oculares sobre isso. Há também testemunhos da maioria absoluta dos ativistas feridos do Maidan, que testemunharam no julgamento e investigação na Ucrânia, afirmando que foram baleados por atiradores localizados no Hotel Ucrânia e em outros prédios controlados pela oposição do Maidan, e não pelos membros da polícia Berkut, que são acusados desse massacre, que estavam localizados à frente deles em um nível de solo semelhante.
Houve também exames forenses médicos que mostraram que quase todos os ativistas do Maidan foram baleados e mortos ou feridos de uma direção muito superior e inferior e de uma direção lateral e não da direção frontal. Isso também corresponde aos prédios controlados pela oposição do Maidan. E há vídeos de atiradores de elite disparando desses prédios controlados pela oposição do Maidan, incluindo grupos de extrema-direita de atiradores no Hotel Ucraina. Então essa é toda a evidência que apresentei no meu livro. Além disso, há muitos outros testemunhos que examinei e, especificamente, todas as evidências-chave desapareceram. Gravações de vídeo desapareceram, que eram controladas pela oposição do Maidan. Balas desapareceram dos corpos dos manifestantes que foram mortos ou feridos, e também seus escudos e capacetes desapareceram. Mas a narrativa foi promovida novamente por razões políticas, porque isso foi uma derrubada violenta do governo ucraniano. Então, no Ocidente, para não admitir isso, foi apresentado como uma espécie de revolução democrática, um protesto popular, pacífico, e negaram a existência de quaisquer atiradores. Negaram qualquer tipo de evidência da existência de tais atiradores, ou qualquer outra evidência de um massacre forçado, mesmo que as evidências sejam esmagadoras. E mesmo recentemente, o julgamento do massacre de Maidan na Ucrânia emitiu um veredicto que afirmava que muitos manifestantes de Maidan foram mortos ou feridos de locais controlados pela oposição de Maidan, em particular o Hotel Ucraina, e afirmaram que este hotel era controlado pela oposição de Maidan. O mesmo aconteceu com o Conservatório de Música, de onde atiradores de Maidan também dispararam e mataram e feriram muitos membros da polícia. Portanto, é bastante sem precedentes ver tais evidências disponíveis publicamente. Mas a mídia não relata isso, porque obviamente é politicamente inconveniente. Isso minaria toda a narrativa sobre o conflito na Ucrânia, e na verdade mostraria que as pessoas apresentadas no Ocidente como líderes de uma revolução democrática ou protesto pacífico na Ucrânia foram, na verdade, as envolvidas em assassinatos em massa para tomar o poder ilegalmente na Ucrânia por meio desse massacre forçado. As evidências, eu acho, são muito claras, mas por essa razão, agora há uma tática de permanecer em silêncio sobre esse evento. Eu publiquei meu livro e também publiquei artigos na CPI Review Journal sobre esse massacre, mas, novamente, há um silêncio total sobre isso. Toda a deturpação continua também. Há pessoas que negam abertamente todas as evidências ou afirmam que isso nunca aconteceu. Eles até afirmam que o veredicto não declarou ou confirmou a presença de tais atiradores no hotel, o que é bastante incrível de se ver. Eles fazem isso abertamente, porque isso é uma tentativa de encobrir assassinatos em massa e uma deturpação do evento-chave que levou a conflitos subsequentes na Ucrânia, a anexação da Crimeia pela Rússia, que ocorreu depois a guerra em Donbas, que foi uma guerra civil com intervenções militares russas, e finalmente escalou para a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia, que agora também se tornou uma guerra por procuração entre a Rússia e o Ocidente na Ucrânia. Então, quero perguntar sobre um dos argumentos pelos quais você está sendo censurado atualmente. E diz respeito à sua análise de quem estava por trás do que foi realmente o ato mais sério de terrorismo industrial desse século, a detonação do gasoduto Nord Stream 2. E realmente, acho que este é um dos esforços de propaganda mais descarados e sem vergonha que já vi. Talvez você concorde. Imediatamente após a explosão, a mídia corporativa e os oficiais ocidentais culparam a Rússia pela explosão, argumentando que eles basicamente destruíram seu próprio gasoduto em um ataque de bandeira falsa. Havia muitas razões óbvias para desacreditar instantaneamente essas alegações. Quero dizer, em primeiro lugar, por que a Rússia explodiria seu próprio gasoduto? Isso lhes custou bilhões de dólares. Que interesse eles teriam em fazer isso?
Havia muito interesse para os Estados Unidos em fazer isso. E de fato, como você escreveu, autoridades dos Estados Unidos ameaçaram fazer exatamente isso. Entre elas, Victoria Nuland e Joe Biden, que em 7 de fevereiro de 2022, poucos dias antes da invasão russa à Ucrânia, disseram que, se a Rússia invadir a Ucrânia, não haverá Nord Stream 2. E então Putin invadiu, e alguns meses depois, não havia mais Nord Stream 2, como Joe Biden havia prometido. E assim, se alguém precisava de mais evidências de que os Estados Unidos explodiram o gasoduto, há um relatório recente de setembro deste ano. É o testemunho do capitão do porto no local da explosão, que admite ter visto navios da Marinha dos Estados Unidos perto e ao redor do gasoduto no momento da explosão. E esse relatório, é claro, foi universalmente ignorado pela mídia corporativa, nossos especialistas em desinformação e verificadores de fatos. Você tem que ir à revista política dinamarquesa Politiken para encontrar essa informação. Mas se você for à mídia corporativa para explicar isso, é chamado de apologista de Putin ou agente de desinformação russa. Ou, no seu caso, você não tem permissão para publicar nada. Professor, os especialistas em desinformação na mídia corporativa estão errados? São eles que estão realmente espalhando desinformação sobre o que aconteceu com o Nord Stream 2. Na verdade, toda essa indústria da informação é apenas parte da indústria de propaganda. Não há outra maneira de dizer isso, porque você tem pessoas que não têm conhecimento sobre os assuntos com os quais se tornam meio que especialistas. Elas são apresentadas basicamente como verificadores de fatos e determinam o que é informação e o que não é. Mesmo assim, para mim, isso requer muita pesquisa, então tem que procurar evidências e assim por diante. E você vê algumas pessoas que basicamente se proclamam como algum tipo de autoridade suprema sobre o que realmente aconteceu na Ucrânia, mesmo que todas as evidências estejam publicamente disponíveis, como no caso do massacre de Maidan. Então eu os considero parte da desinformação, e havia um sistema semelhante na União Soviética. Então isso também pode ser rastreado até os tempos da União Soviética. E no caso do Nord Stream, este é outro exemplo de desinformação de propaganda negra, porque a mídia e os políticos, após a explosão, imediatamente apresentaram uma teoria da conspiração sobre um massacre de bandeira falsa pela Rússia, sem qualquer evidência. Mesmo antes disso, eles afirmavam que qualquer existência de massacres de bandeira falsa ou qualquer operação de bandeira falsa era apenas uma teoria da conspiração. Eles usaram esse termo para negar o massacre de Maidan. Mesmo assim, havia evidências esmagadoras, incluindo admissões de 14 membros dos grupos de atiradores de Maidan, em vídeos e documentários e testemunhos relacionados ao massacre de Maidan, além de outras evidências, como declarações de 10 membros seniores da liderança de Maidan, ou ativistas sêniores de Maidan, sobre o envolvimento da oposição de Maidan. Então eles negaram esse tipo de massacre de primeira classe de Maidan. Mas imediatamente apresentaram uma teoria da conspiração falsa sobre o bombardeio do Nord Stream pela Rússia, o que novamente foi politicamente conveniente, e não havia qualquer evidência. Não fazia sentido racional fazer isso porque a Rússia poderia simplesmente ter desligado o Nord Stream sem realmente explodir esse gasoduto muito caro. Então todas as evidências que examinei, que citei no meu livro, na verdade apontam para o envolvimento tanto dos Estados Unidos quanto dos serviços especiais ucranianos nesta operação. Além do que você mencionou, há evidências que também citei no meu livro, que a Howlett se recusa a publicar por razões políticas. Censura, especificamente por causa da análise do Nord Stream que fiz. Na verdade, também incluí um artigo do famoso repórter investigativo americano Seymour Hersh sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos. Além disso, há uma investigação oficial do governo alemão
bem como da mídia alemã com base nessa investigação, e também pela polícia alemã. Investigações conduzidas pela principal mídia alemã e outras mídias, incluindo a mídia holandesa e dinamarquesa da Dinamarca, mostraram que houve envolvimento não apenas dos Estados Unidos, né, mas também de forças especiais ucranianas. E eles até nomearam pessoas que estavam envolvidas na operação. E assim, eu acho que o que mencionei no meu livro é possível reconciliar esses dois eventos de uma maneira muito clara. Existe a possibilidade de que o envolvimento dos Estados Unidos ou da Ucrânia não exclua o envolvimento de ambos, elas e Ucrânia, porque isso pode ser feito juntos como parte desta operação. As forças especiais ucranianas podem ter sido usadas especificamente para distrair ou agir como um chamariz para esta operação, para culpá-los por isso. Basicamente, as forças especiais ucranianas são, de fato, uma parte dos Estados Unidos. E isso foi revelado pela mídia ocidental, incluindo o New York Times e outras grandes publicações de mídia ucranianas, que os serviços especiais ucranianos são treinados, equipados, financiados e aconselhados por serviços de inteligência ocidentais. Então nisso, e nos serviços dos Estados Unidos em particular. Por isso acho que está muito claro que há evidências de envolvimento dos Estados Unidos, mas também envolvimento ucraniano, mas não há evidências de envolvimento russo. Mas Rutledge me disse que tenho que incluir todas as opiniões sobre esse bombardeio do Nord Stream, o que significa que tenho que incluir a possibilidade de envolvimento russo nesse bombardeio do Nord Stream. Mesmo que nessa não houvesse evidências, nenhum incentivo isso, basicamente. Nenhum. Pode muito bem ser envolvimento brasileiro, ou você tem que incluir o envolvimento indonésio. Não faz sentido. Sim, como os chineses, ou algum envolvimento alienígena. Então, nesse caso, eu disse que isso seria uma teoria da conspiração, e disse a eles que não poderia cometer tal fraude acadêmica, porque isso iria contra qualquer integridade e todas as evidências. Basicamente, isso foi bastante inacreditável, porque meu livro foi recomendado para publicação por 2 especialistas nesta área, que forneceram revisões anônimas por pares. Eles recomendaram a publicação do meu livro sem quaisquer mudanças substanciais, e agora Rutledge basicamente disse o que eu tenho que escrever. Sou um especialista ucraniano, um dos poucos acadêmicos ucranianos na academia ocidental, que se especializa em pesquisar a Ucrânia. Mas, novamente, isso também é bastante inacreditável de ver e testemunhar, porque a academia também se tornou um lugar onde a evidência não é considerada importante, em muitos casos, especialmente nos estudos ucranianos, como deveria ser. A ciência precisa ser baseada em evidências e não apenas em ideologia ou narrativas políticas. O que acho tão interessante é que você foi censurado de certa forma na União Soviética quando escreveu sua tese, que previu de forma presciente que a União Soviética iria colapsar. E hoje você está sendo censurado novamente, não pela União Soviética, mas pela imprensa acadêmica ocidental. E você é, claro, ucraniano, e ninguém parece estar ouvindo você. O mesmo parece ser verdade para os ucranianos reais, que agora, de acordo com a Gallup, a maioria quer um fim imediato para a guerra, um cessar-fogo imediato. Quero dizer, todos viram esses vídeos de vans sequestrando pessoas e enviando-as para as linhas de frente. Isso está acontecendo constantemente, e todos podem ver isso no Ocidente. Como é que a mídia ocidental e as pessoas que torcem para que esse conflito por procuração continue ignoram as opiniões reais dos ucranianos, as pesquisas e as opiniões de pessoas como você? Porque esta é, eu acho, uma explicação muito simples, que eu acho que posso explicar. É uma explicação óbvia, porque eles não estão interessados na Ucrânia ou nos ucranianos. Eles estão apenas interessados em usar a Ucrânia e os ucranianos como um proxy, ou tipo de clientes basicamente, para lutar ou enfraquecer a Rússia.
Então esse é um objetivo da política dos Azuais sob a administração Biden, que foi oficialmente proclamado pelo chefe do Pentágono no início da guerra. E é por isso que o acordo de paz, que estava muito perto de ser finalizado na primavera de 2022, também foi bloqueado pelos governos ocidentais, pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Western governments, by US and British governments, and also all this kind of media narrative and E também toda essa narrativa da mídia e campanha para dizer que há necessidade de apoiar a Ucrânia ou os ucranianos é, na verdade, apenas uma ferramenta ou um meio de justificar a continuação desta guerra por procuração, usando os ucranianos como uma ferramenta contra a Rússia, sem qualquer perspectiva real de derrotar a Rússia. Isso leva a enormes baixas na Ucrânia, com consequências muito devastadoras para o país. Mas há muito pouca preocupação no Ocidente sobre isso. Muito pouca cobertura no Ocidente sobre as baixas ucranianas. Você quase não tem dados sobre tais baixas, mesmo que sejam muito grandes e significativas, inclusive na minha nativa Ucrânia Ocidental. Mas também há quase nenhuma reportagem sobre a mobilização forçada que ocorreu. Existem milhares de vídeos de mobilização forçada, mas novamente há quase nenhuma cobertura disso no Ocidente. Basicamente, a política é usar a Ucrânia e os ucranianos para justificar esse tipo de guerra por procuração e a continuação dessa guerra, o que é prejudicial aos interesses da Ucrânia e dos ucranianos, porque um acordo de paz era a melhor solução. Por essa razão, apenas a mídia e os governos permitem que você ouça vozes de ucranianos que estão apenas cheios dessa narrativa, que promovem essa narrativa, mesmo quando são abertamente neonazistas. Por exemplo, eles dão entrevistas ao New York Times e a outros grandes meios de comunicação ocidentais. Eles são convidados ao Pentágono e a outras instituições governamentais e se encontram com políticos e funcionários de alto escalão no Ocidente. Enquanto isso, qualquer pessoa da Ucrânia que não apoie essa guerra por procuração, porque tem consequências muito devastadoras para a Ucrânia, é imediatamente negada qualquer oportunidade de apresentar tais pontos de vista. Até mesmo acadêmicos como Asmir, que pesquisam essa guerra e não têm vínculos com a Rússia, ou que apoiaram uma orientação pró-Ocidente, incluindo a adesão da Ucrânia à União Europeia, mas não à OTAN, e apoiaram a liberdade e a democracia na Ucrânia, em uma época em que apenas algumas dezenas de pessoas participaram da primeira manifestação de oposição em Kiev em 1988, na qual eu mesmo participei. Então, novamente, tudo isso é ignorado. E basicamente apenas se você seguir a narrativa, se você apresentar o que é esperado para apoiar essa narrativa, que seria usada para justificar a guerra na Ucrânia e sua continuação, então você tem vozes ucranianas. Se você não está apoiando isso, fica muito claro, mesmo na mídia acadêmica, não apenas na mídia e entre políticos, mas também entre editoras acadêmicas como a Routledge, que supostamente deveria ser independente e se basear em evidências, não em política. Agora não há vozes ucranianas, ou um número muito limitado de vozes ucranianas, que são capazes de expressar tais opiniões abertamente. Por essa razão, não estou surpreso em ver tal reação. I'm not surprised to see such a reaction